que eu vim conversar pouco com vocês aqui hoje é o seguinte: quando eu comecei a obra, a ideia era fazer totalmente o telhado embutido e, enfim, que não ficasse visível dentro do caixote, dentro da platibanda. Mas no decorrer do projeto, né, quando começou a execução da obra, eu pensei, por que não utilizar esse espaço aqui em cima para fazer um terraço e ter mais uma área livre aqui na casa. Eu estou construindo essa casa sozinho, né? Eu sou sozinho, estou construindo aqui uma sala, sala integrada, cozinha, sala integrada com a cozinha, quarto, com suíte, lavabo, piscina, garagem, uma área ainda da frente que vai ter gramado. O terreno aqui tem 250 metros, e aí eu falei, por que não fazer mais um espaço em cima, né? Para você, enfim, vir aqui tomar um vinho, no final da tarde, pegar um pôr do sol, ler um livro, à noite ver as estrelas. E aí chegou o momento de começar a pesquisar. Eu, durante a obra, muita coisa eu pesquisei aqui no YouTube, né? E aí, pesquisa de pesquisa e tal. O que a gente faz para impermeabilizar? Entre tantas pesquisas, né, eu cheguei em duas opções. A manta líquida e a manta asfáltica, né? A manta asfáltica é essa daqui que foi a minha opção. Na manta líquida, né, o pouco que eu pesquisei, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou da área, mas o pouco que eu pesquisei, o pessoal fala que a durabilidade da manta líquida é em torno aí de 10 anos. Uma manta asfáltica, bem instalada, ela tem durabilidade aí mais de 30, 40 anos, né? E aí eu peguei a opção de fazer a manta asfáltica. E aí foi uma dificuldade para conseguir achar profissional que trabalhasse com a manta asfáltica, né? Porque para instalar a manta asfáltica tem que ser profissional especializado. E não só isso, antes disso tem todo o preparativo para você instalar a manta asfáltica. Quando eu optei por fazer o terraço, eu tive que reforçar a fundação e reforçar a laje, né? Não dava para ser uma laje simples aí de cobertura. Então, para reforçar a laje, eu precisei reforçar a fundação. Quando eu pesquisei, nas minhas contas, telhado embutido com telha sanduíche e manta asfáltica era o mesmo preço. Mas, na verdade, não. Fazer o telhado, fazer o terraço com manta asfáltica, no final das contas, ele sai mais caro, tá? E aí, não só isso, né? Quando foi feito a laje, né? Então teve que reforçar a fundação, teve que reforçar a laje, então isso você gasta mais. Beleza, o pessoal veio aqui, concretou, colocou concreto aqui em cima, né? Laje pronta. E aí eu me deparei com uma questão seguinte. Porra, meu terraço, caixa d'água, ar-condicionado, aquecedor da piscina, onde eu vou colocar isso? E aí, o que eu fiz? A área onde é os domos, né, do meu banheiro e do banheiro social, ficou desse lado aqui. Eu vou mostrar pra vocês já por vídeo. E aí, nesse lado aqui, eu fechei essa mureta aqui, né? Fiz essa mureta da própria altura aqui da platibanda. E aí, dentro desse quadrado aqui, vou colocar os ar-condicionado, vai ficar a caixa d'água, vai ficar o aquecedor da piscina, enfim, toda a parte técnica da casa tá aqui, exatamente aqui. A minha ideia também era ter colocado as placas solares ali, mas não ia caber. Então, a placa solar, eu vou deixar ela bem aqui em cima, né? Por sorte também, quando fui fazer o telhado, a inclinação do projeto, a inclinação tava pra frente, né? Ali pra frente. E aí eu acabei optando de botar toda a água nessa parte aqui. Então a caída ficou pra cá. Por sorte, porque o norte tá pra cá, o sol passa mais pra cá e acaba tendo mais sol ali durante o dia. Não só agora, mas no final da tarde. Não pega tanto sol, né? Por conta da sombra que faz aqui da outra casa, a própria mureta que eu fiz aqui. Então, assim, chegou no momento de fazer a impermeabilização. Então, concretou, beleza. Para fazer a impermeabilização, antes de você colocar a manta asfáltica, você precisa fazer o nivelamento. Tem que fazer as caídas. Eu fiz a caída aqui com 2%. Gente, 2% é uma caída muito, muito boa. Não sei se vocês conseguirem olhar pelo vídeo. Eu acho que pelo vídeo não dá pra prestar tanta atenção, pra perceber tanto, porque como a manta asfáltica ficou toda assim em volta, não consegue ver tanto. Mas eu vou mostrar aqui uma foto de antes de colocar, e aí você vê realmente a caída. Mas teve um erro que eu cometi aqui.
eu coloquei a caída totalmente para um lugar só para aquele canto lá. E aí nessa parte aqui foi uma porrada de cimento, né? Então isso encareceu muito, né? Para fazer esse contrapiso aqui, para fazer essa caída de 2%, jogando lá. Então assim, isso acabou gerando um custo muito alto. Dito isso, né? Foi feito contrapiso, caída de 2%, nivelado. Eles pedem saída de 100%, né? 100 milímetros. Um cano só para esse tanto aqui era suficiente, mas por via das dúvidas eu acabei colocando 2 canos. Coloquei 2 saídas, né, um pouquinho espaçado entre eles, para ter escoamento da água. Tanto desse lado aqui, como do lado de lá também, eu coloquei 2 canos. Aqui a gente tem uma área mais ou menos de uns 50 metros, e ali mais ou menos uns 30 metros de área, tá? Então eu botei 2 canos em cada área, enfim, pra gente ter uma garantia aí melhor. Agora chegou o momento aqui que o pessoal, eles fizeram, né, eles aplicaram Prime, e aí eles entraram com a manta asfáltica, que entra com maçarico, vou colocar um vídeo também para vocês verem como é que é o processo, e aí eles, né, faz todo o processo da instalação da manta. Feito isso, enche de água, né, para fazer o teste de estanqueidade, justamente para ver se não existe nenhum tipo de vazamento. Se tiver algum tipo de vazamento, ele vai mostrar aí, enfim, você vai ver pela laje e tudo mais. Tá vazando, né? Esse outro lado aqui, o cano tá lá na frente, tá vazando pelo cano. Mas o que acontece? Tá vazando pelo cano porque eles não conseguiram vedar de forma 100% em cima do cano, né? Porque para encher de água, eles vedam completamente. E ali eles tiveram dificuldade para vedar porque eles falaram que se insistisse mais um pouco poderia afetar a manta. Então tá com um pouco de vazamento no cano. Mas até agora aqui não apareceu um vazamento lá embaixo, na laje. Depois, a grande ideia da manta, porque eu demorei para entender isso porque nunca ninguém explicou. Então assim, você laje, concreto, caída de 2%, aí você vai tacar o Prime e aí vai instalar a manta asfáltica, certo? Depois disso, da manta asfáltica, ainda você precisa cobrir ela 4 centímetros, porque a manta ela precisa ser protegida. Se você não proteger, você diminui a durabilidade dela. E ainda você sobe mais 4 centímetros de massa. E aí você faz o contrapiso e aí você taca o piso em cima. Essa manta aqui, que eu instalei, ela é justamente isso, para ter o piso sobreposto a ela. Existem outras mantas, se caso você for deixar o terraço exposto, existem outras mantas que você consegue deixar exposto sem nenhum problema. Mas eu optei aqui por colocar o piso para justamente eu conseguir ter uma outra área de lazer aqui em cima, né? Depois que foi feito, né, depois que eles fizerem esse teste, não vazou tudo, na sequência, quando esvaziar, já tem que entrar com a farofa de instalar o piso, né? O outro contrapiso em cima, ela não pode ficar exposta. E aí você fez essa farofa, né, para esse contrapiso, e aí sim, depois você vem e instala o porcelanato. É muito importante, quando você for escolher um porcelanato para ficar exposto, que seja aí de qualidade, tá? Porque, porra, é um puta dinheirão que você coloca aqui, né? É um puta dinheirão que você gasta, deixa de fazer toda a parte da fundação, reforçar a laje, aí depois você tem que reforçar aqui também a parte do contrapiso para fazer a caída de 2%. Enfim, é uma série de coisas aí que você não vai economizar no porcelanato. Então é importante você colocar de uma marca muito boa. E o rejunte também, preferencialmente o rejunte acrílico, tá? Coloca acrílico. Cara, até hoje eu não entendo porque as pessoas economizam às vezes em rejunte. O rejunte acrílico é um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, ele é mais caro. Mas no montante, porra, não dá diferença nenhuma. A diferença é muito pouca. Então assim, quando você for colocar rejunte, coloca o rejunte acrílico na sua casa inteira. Não economiza nisso. Porque além dele não juntar sujeira, enfim, a durabilidade dele é bem maior. Então aqui em cima, quando vocês forem colocar, coloca o rejunte acrílico. Que mais? Tinha uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Deixa eu lembrar aqui. Não lembro o que eu ia falar. Ó, então aqui tá instalado, fazendo o teste de estanqueidade. Você consegue andar
normal aqui em cima, tá vendo? Então fica basicamente assim, desse jeito. Aqui vai ser a parte onde vai ser o terraço mesmo para usar. Enfim, vou colocar umas plantas aqui ainda. E aqui ficou a parte técnica, tá vendo? Então ele deixa os pontos aqui do ar-condicionado. Aqui os 2 domos dos banheiros. Então ficou essa parte aqui. Técnica, caixa d'água, enfim, vai ficar tudo aqui. Enfim, uma parte escondida que ninguém vai conseguir visualizar. Uma parte muito importante quando vocês forem fazer esse attentar, geralmente o pessoal pede que suba a manta 30 centímetros. Aqui, tá vendo? 30 centímetros. No caso aqui, nessa parte aqui de baixo, não subiu tanto como deveria, tá? Mas, enfim, na obra nem tudo dá pra acertar. E aí, ficou desse jeito. Uma coisa bem interessante, né, para as pessoas entenderem. Você tá vendo aqui que você não consegue ver o tijolo aqui, tá vendo? Se você olhar, né, tem a camada de tijolo aí. Dá um zoom aí. O que acontece? Esse cimento aqui, o reboque, ele vai descer reto aqui. Então ele vai esconder completamente a manta. A manta vai ficar embutida na parede. Então ele vai descer aqui. E aí depois vem o contrapiso aqui. E aí faz toda a proteção da manta. Tá? Então é uma coisa bem interessante. Bem legal de se ver. Aqui eu vou ficar com uma puta vista. Não tinha como desperdiçar essa vista, não tinha como. Possível. Fala sério, olha. E aí das grandes preocupações que eu tinha aqui quando foi fazer o terraço era a privacidade, né? Então acabou ficando um terraço privativo, enfim. Gostei bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo fazer outros vídeos aí quando for colocar o piso, o porcelanato, e mostrar pra vocês a evolução desse terraço. Mas assim, não tenham medo, enfim, tenham coragem, façam errado, porque existe muito preconceito quando se fala em manta asfáltica, em terraço, o pessoal tem pavor de infiltração e tudo mais. A grande questão, a maioria das pessoas que tem problema com impermeabilização, com manta asfáltica ou algo do tipo, é a pessoa não fazer caída. A grande questão aqui, a grande segurança é você ter caída. Faça a caída de 2%. Caída de 2% você não vai ter nenhum problema. Por quê? A grande questão, quando você faz o contrapiso, você já deixa uns 2%. Vem a manta, os 2% também. Se uma hora tiver algum tipo de infiltração, a manta é justamente para isso. É para a água cair na manta e escoar diretamente pro cano. Entende? É esse o grande propósito da manta. É ela escoar a água diretamente pro cano. E aí, quando você não faz a caída de 2%, você deixa sem caída, se uma hora tiver filtração pelo piso, o que a água vai fazer? Vai empoçar. A água empoçada, futuramente filtração. Então, a grande questão é, a água caiu, tem onde escoar. Caiu, tem onde escoar. Tanto na manta, né, nessa proteção mecânica, tanto no contrapiso, como na proteção mecânica também, né, dos 2%, justamente para a água bater e a água não ficar parada. Bateu, escoou, foi embora, entendeu? Não empoçou água. O grande lance de ter terraço é isso. É isso. Me acompanha aí que esse foi o meu primeiro vídeo e vou gravar mais vídeos aí falando um pouco da obra e outras dúvidas que eu também tive ao longo do projeto, que eu fui pesquisando, até chegar nas conclusões. Obrigado.